Jeremias capítulo 37. E o rei Zedequias, filho de Josias, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoiaquim, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez rei na terra de Judá. Porém nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra escutaram as palavras do Senhor que falou pelo profeta Jeremias. E o rei Zedequias enviou Jeucal, o filho de Selemias, e Sofonias, o filho de Maaseias, sacerdote, até o profeta Jeremias, dizendo: Ore agora ao Senhor nosso Deus por nós. Ora, Jeremias entrava e saía no meio do povo, porquanto eles não o tinham colocado na prisão. Então o exército de Faraó saiu do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram as novas, partiram de Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Desta forma direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me investigar: Eis que o exército de Faraó, que saiu para nos ajudar, retornará para o Egito, para sua própria terra. E os caldeus virão novamente e lutarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão com fogo. Assim diz o Senhor: Não enganeis a vós mesmos, dizendo: Os caldeus certamente afastar-se-ão de nós, porque eles não se afastarão. Pois ainda que vós tivesses ferido o exército inteiro dos caldeus, que luta contra vós, e lá restassem somente homens feridos entre eles, ainda assim se levantariam cada homem em sua tenda, e queimariam essa cidade a fogo. E aconteceu que, quando o exército dos caldeus partiu de Jerusalém, por temor do exército de Faraó, então Jeremias saiu de Jerusalém para a terra de Benjamim, para dali apartar-se no meio do povo. E quando ele estava no portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, o filho de Selemias, o filho de Ananias. E ele tomou Jeremias, o profeta, dizendo: Tu desertas para os caldeus. Então disse Jeremias: Isto é falso, eu não deserto para os caldeus. Porém ele não o escutou. Então Jerias tomou Jeremias e o trouxe até os príncipes. Por isso os príncipes estavam furiosos com Jeremias e o golpearam e o colocaram na prisão, na casa de Jonatas, o escriba, porque eles a tinham transformado em prisão. Quando Jeremias entrou na masmorra e entrou nas celas, Jeremias permaneceu ali por muitos dias. Então Zedequias, o rei, mandou soltá-lo, e o rei lhe perguntou secretamente em sua casa e disse: Há alguma palavra da parte do Senhor? E Jeremias disse: pois ele disse: Tu serás entregue na mão do rei de Babilônia. Também disse Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho eu transgredido contra ti, ou contra teus servos, ou contra este povo, para vós terdes me colocado na prisão? Onde estão agora vossos profetas, que profetizaram para vós, dizendo: O rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Portanto, ouve agora, rogo-te, ó meu senhor, o rei. Seja aceita a minha súplica perante ti. Rogo-te que não me faças retornar para a casa de Jonatas, o escriba, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias ordenou que eles colocassem Jeremias no átrio da prisão, e que eles dessem diariamente um pedaço de pão da rua dos padeiros, até que todo o pão na cidade fosse consumido. Assim Jeremias permaneceu no átrio da prisão. Capítulo 38. Então Cefatias, o filho de Matã, e Gidalias, o filho de Pazur, e Jucal, o filho de Selemias, e Pazur, o filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciou a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Porém, aquele que for para os caldeus viverá, pois ele terá sua vida por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: Esta cidade certamente será dada na mão do exército do rei de Babilônia, que a tomará. Portanto, os príncipes disseram ao rei: Nós te suplicamos,
que este homem seja executado, porque ele enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, ao lhes falar tais palavras. Pois este homem não busca o bem deste povo, porém o mal. Então Zedequias, o rei, disse: Eis que ele está em vossa mão, pois não é o rei quem possa fazer coisa alguma contra vós. Então tomaram eles a Jeremias, o lançaram na masmorra de Malquias, o filho de Ameleque, que estava no ato da prisão, e eles desceram Jeremias com cordas, e na masmorra não havia água, porém lama. Então Jeremias atolou-se na lama. Ora, quando Ebed-Meleque, o etíope, um dos eunucos que estava na casa do rei, soube que eles tinham colocado Jeremias na masmorra, porém o rei estava sentado ao portão de Benjamim. Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Meu senhor, ó rei, estes homens fizeram um mal em tudo o que eles têm feito a Jeremias, o profeta, a quem lançaram na masmorra, e ele está a morrer pela fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma daqui 30 homens contigo e tira Jeremias, o profeta, para fora da masmorra antes que ele morra. Então Ebed-Meleque tomou os homens com ele e adentrou a casa do rei, sob a tesouraria, e tomou dali pedaços de panos velhos, torcidos e trapos poídos velhos, e deixou-os descer por cordas para dentro da masmorra até Jeremias. E Ebed-Meleque, o etíope, disse para Jeremias: Coloca agora estes velhos pedaços de tecido torcidos e trapos miúdos sobre tuas axilas, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez. Então eles alçaram Jeremias com as cordas e o ergueram para fora da masmorra. E Jeremias permaneceu no átrio da prisão. Então enviou o rei de Zedequias e trouxe Jeremias, o profeta, até ele, a terceira entrada que está à casa do Senhor. E o rei disse a Jeremias: Eu perguntarei a ti uma coisa, nada escondas de mim. Então Jeremias disse a Zedequias: Se eu o declarar para ti, certamente não irás tu me matar? E se eu der a ti conselho, não me escutarás? Então Zedequias, o rei, jurou secretamente para Jeremias, dizendo: Como o Senhor vive, que nos fez esta alma, eu não te matarei, nem te darei na mão destes homens que buscam a sua vida. Então disse Jeremias para Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Se tu saíres até os príncipes do rei de Babilônia, então tua alma viverá, e esta cidade não será queimada a fogo, e tu viverás e a tua casa. Porém, se tu não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então esta cidade será dada na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tua mão escaparás das suas mãos. E Zedequias, o rei, disse para Jeremias: Eu estou temeroso dos judeus que estão com os caldeus, que me entreguem nas mãos deles, e eles zombem de mim. Mas Jeremias disse: Eles não te entregarão. Ouve, rogo-te, a voz do Senhor, conforme te falo, e isto será bem para ti, e tua alma viverá. Porém, se tu te recusares a sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. E eis que todas as mulheres que ficarem na casa do rei de Judá serão levadas para os príncipes do rei de Babilônia. E aquelas mulheres dirão: Teus amigos te incitaram e prevaleceram contra ti. Teus pés estão afundados na lama e retrocederam. Então eles darão todas as tuas esposas e teus filhos para os caldeus, e tu não escaparás da sua mão. Porém tu serás capturado pela mão do rei de Babilônia, e tu farás essa cidade ser queimada a fogo. Então disse Zedequias para Jeremias: Nenhum homem saiba essas palavras, e tu não morrerás. Porém, se os príncipes ouvirem que eu falei contigo, e vierem a ti e disserem para ti:
declara para nós agora aquilo que disseste ao rei e o que ele te disse, que não escondas nada e não te mataremos. Então tu lhes dirás: eu apresentei minha súplica perante o rei, para que ele não me fizesse retornar à casa de Jonatas para ali morrer. Então vieram todos os príncipes até Jeremias e lhe perguntaram, e ele contou-lhes, conforme todas essas palavras que o rei ordenou. Então eles deixaram de falar com ele, pois a questão não fora revelada. Então Jeremias morou no átrio da prisão até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ele estava lá quando Jerusalém foi tomada. Capítulo 39. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiaram. E no 11º ano de Zedequias, no 4º mês, o 9º dia do mês, a cidade foi desmantelada. E todos os príncipes do rei de Babilônia entraram e assentaram-se na porta do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todo o restante dos príncipes do rei de Babilônia. E aconteceu que quando Zedequias, o rei de Judá, os viu, e todos os homens de guerra, então eles fugiram, e saíram da cidade à noite, pelo caminho do jardim do rei, pelo portão entre os dois muros, e ele partiu pelo caminho da planície. Porém o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas planícies de Jericó. E quando eles o tinham capturado, eles o trouxeram até Nabucodonosor, rei de Babilônia, até Ribla, na terra de Ramate, onde o sentenciou. Então o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, perante os seus olhos. Também o rei de Babilônia matou todos os nobres de Judá. E também arrancou os olhos de Zedequias e o amarrou com correntes, para o transportar para a Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo a fogo, e demoliram os muros de Jerusalém. Então Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou cativo para a Babilônia o remanescente do povo que ficou na cidade e os desertores que passaram para ele, com o restante do povo que permaneceu. Porém, Nebuzaradã, o capitão da guarda, deixou os pobres do povo que nada tinham na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos ao mesmo tempo. Ora, Nabucodonosor, rei de Babilônia, deu ordem a respeito de Jeremias a Nebuzaradã, o capitão da guarda, dizendo: toma-o e busque bem-estar para ele, e não lhes faças mal, porém faz para com ele exatamente como ele te dirá. Então enviou Nebuzaradã, o capitão da guarda, e Nebuzasbã, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabmag e todos os príncipes do rei de Babilônia. Eles enviaram e retiraram Jeremias do átrio da prisão e incumbiram a Gedalias, o filho de Aicão, filho de Safã, para que ele o levasse para casa. Então ele habitou entre o povo. Ora, a palavra do Senhor veio até Jeremias enquanto ele estava trancado no átrio da prisão, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei minhas palavras sobre essa cidade para o mal e não para o bem, e elas se cumprirão naquele dia diante de ti. Porém eu livrarei a ti naquele dia, diz o Senhor, e tu não serás dado na mão dos homens aos quais temes. Porque eu certamente te livrarei, e tu não cairás pela espada, porém a tua vida será por um despojo para ti, porque tu tens colocado tua confiança em mim, diz o Senhor.